Boa noite, lindezas! Muito boa noite! Sejam bem-vindas à nossa terceira aula do Intensivo de Maquiagem Personalizada. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui de volta. Conforme prometido, conforme combinado, hoje nós teremos aula prática em modelo. Já estamos aqui com a nossa modelo maravilhosa de hoje. Não tão maravilhosa assim, né, gente? Ai, não tão linda assim. Mas Aguenta. foi o que conseguimos, foi o que deu para hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês por que a maquiagem tradicional não vai te transformar, não vai te tornar uma maquiadora reconhecida. Eu quero saber, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero saber o que vocês acharam das nossas aulas anteriores. O que vocês acharam da nossa aula de ontem. Ontem a gente falou sobre colorimetria. Eu mostrei para vocês como a colorimetria vai diferenciar o seu trabalho entre a concorrência. E eu quero saber o que vocês acharam da nossa aula de ontem. Então me conte aí nos comentários o que você achou da aula de ontem, qual foi o seu maior insight, qual foi a maior virada de chave para você sobre a aula de ontem. Me conte aí nos comentários. Hugo, vira um pouquinho, por favor, assim, para eu ver os comentários, porque o ring light tá bem na frente, eu não tô conseguindo... Ah, não vai adiantar, não. Deixa. O ring tá bem na frente, eu não tô conseguindo ver os comentários. Melhorou, agora sim. Maravilhosas, a Úrsula disse. Jenny disse aulas perfeitas. Lady Slane, muito top. Que bom, gente. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado das aulas. Foram feitas com muita dedicação, de fato. Foram pensadas de maneira a entregar conteúdo para vocês que transformasse a visão de vocês para a maquiagem, que trouxesse resultado de fato para vocês. E se vocês de fato prestaram atenção, anotaram e aplicarem no negócio de vocês, aplicarem na vida de vocês, na vida profissional de vocês, vocês terão muito resultado, tá? Se vocês aplicarem o passo a passo que eu estou trazendo para vocês aqui, vocês terão muito resultado. Porque como eu falei lá na primeira aula para vocês, não adianta só assistir a aula. Não adianta vir aqui, assistir a aula, fazendo outras coisas, assistir a aula de qualquer jeito e não aplicar, tá? Você tem que assistir a aula e colocar em prática e fazer tudo aquilo que eu estou dizendo para você fazer, tá? Se você fizer o que eu estou dizendo para você fazer, você vai ter muito resultado. Você já vai conseguir ter resultados que outras maquiadoras não têm, que outras maquiadoras aí da sua região não têm. E como a gente falou lá na primeira aula, o problema não é o mercado saturado, não é que a sua cidade tem muita maquiadora, não é que a sua cidade é pequena, não é que a sua cidade tem maquiadora cobrando barato. O problema não é esse, tá? O problema não é esse. E você aplicando tudo que eu estou te mostrando aqui, você já vai sair à frente de todas essas maquiadoras aí da sua região, tá certo? Então aplique tudo que eu estou te mostrando aqui e aplique o que eu vou te mostrar na aula de hoje. Combinado? Tá certo? Ok? A Cláudia dizendo, eu achei que você ia ser igual às outras, mas realmente você explica de um jeito super diferente, estou amando. Que bom, eu fico muito feliz de saber disso, fico muito feliz mesmo, tá? Eu tô aqui com a Paula hoje, gente, a Paula é minha amiga, tá? A modelo de hoje, ela é minha amiga há muitos anos e ela também é maquiadora, tá? E ela pode comprovar o que eu estou falando aqui, porque ela sabe que aqui na nossa cidade tem muita maquiadora também. Tem muita maquiadora cobrando barato, mas nem por isso a gente deixa de ter trabalho, né, amiga? Nossa, de jeito nenhum. A gente não deixa de ter trabalho porque tem maquiadora cobrando barato. A gente não cobra barato porque tem maquiadora cobrando barato. A gente cobra, inclusive, mais caro do que muitas outras maquiadoras, né, amiga? Uhum. E a gente não deixa de ter trabalho por conta disso. Então, não é
o problema não é a cidade pequena, não é ter muita maquiadora, não é maquiadora que cobra barato, é a diferenciação da maquiadora, tá certo? Então, bora começar a nossa aula de hoje, bora mostrar para vocês por que a maquiagem tradicional, a maquiagem comum, não vai te tornar uma maquiadora reconhecida no mercado e não vai elevar o preço da sua maquiagem, não vai diferenciar o seu trabalho no mercado, não vai te tornar uma maquiadora reconhecida, não vai te fazer viver da maquiagem, tá certo? Então, bora lá. Eu já fiz a pele da Paula, tá certo? Eu já preparei a pele dela. E o que a gente fez aqui? Eu uniformizei a pele dela, né? Fiz a preparação. A pele da Paula é uma pele seca, então eu já fiz a preparação com um tônico específico, né? Usei um tônico, vou mostrar aqui pra vocês. Usei esse tônico aqui, o tônico revitalizante da Paiô, tá certo? Que é um tônico de vitamina C, que eu utilizo em praticamente todos os tipos de pele, eu só não uso em peles muito oleosas, tá? Porque em peles oleosas eu uso outro tipo de tônico. Usei esse hidratante aqui, o Beauty Cream, da Bruna Tavares, tá? Que é um hidratante mais potente, justamente pela pele dela estar mais desidratada, mais seca, precisando de uma hidratação maior, ok? Entendi. E aí, para a uniformização da pele dela, eu utilizei Kryolan. Usei essa paletinha aqui da Kryolan e eu construí a base adaptada para a pele dela. Eu construí a base adaptada para a pele dela. Eu utilizei a cor D5, que é essa daqui. Utilizei a cor D4, que é essa daqui. E utilizei a cor D7, que é essa daqui, tá bom? A cor D4 é uma cor com fundo levemente alaranjado, tá? De fundo alaranjado. A cor D5 tem um fundo alaranjado que puxa até levemente para oliva. E o D7 é um fundo acinzentado oliva, tá? E o que acontece? O fundo de pele da Paula, a gente estava discutindo. Por quê? A Paula, teoricamente, originalmente, tem um fundo de pele mais rosado arroxeado, tá? Só que hoje a gente estava conversando aqui antes de começar a aula que a pele dela tá com um fundo puxando aqui o colo dela, né? Se a gente for observar aqui, o colo dela tá puxando mais para um oliva, né? Ele tá aqui com uma área mais alaranjada, tem áreas aqui mais arroxeadas, mas o colo dela aqui abaixo tá puxando levemente para um oliva. Então, eu trabalhei com o corretivo de fundo oliva para neutralizar um pouquinho do laranja que eu trabalhei na pele dela, né? Eu trabalhei com 2 corretivos alaranjados, de fundo alaranjados. E usei o corretivo de fundo oliva para neutralizar um pouquinho do avermelhado, para não ficar tão avermelhado na pele dela, tá? Mas a pele dela originalmente tem esse fundo mais rosado, né? Esse fundo mais avermelhado, arroxeado. Só que hoje realmente não está tão arroxeado. E o que isso interfere, gente? Pode ser alimentação, pode ser fator hormonal, pode ser por conta da cirurgia que ela fez. A Paula passou por uma cirurgia e isso interfere, né? A medicação que ela tá tomando. Você ainda tá tomando medicação, né, amiga? Então, medicação que ela toma, tudo isso interfere. Então, assim, subtom muda, gente? Muda, subtom muda, tá? Então, pode ser tudo isso que esteja interferindo no que a gente está percebendo visualmente, tá? Então, enfim, eu adaptei a base para a realidade dela. Eu construí a base para a realidade do que eu estava vendo, ok? Lembrando, gente, que amanhã a gente vai ter uma técnica completa na modelo. Eu vou fazer a pele, vou construir a pele com vocês, tá? Então, amanhã eu vou construir a pele também junto com vocês. Pele e olhos,
tá bom? Hoje eu já fiz a pele pra gente construir os olhos juntas. Amanhã eu vou fazer pele e olhos com vocês, tá bom? E aí, apliquei o blush na posição mais diagonal. E aí agora o iluminador no zigomático e selei a pele com o pó mais translúcido, mais frio também, tá? Usei o pó da Luciane Ferraz. Deixa eu pegar aqui. Esse pó aqui da Luciane Ferraz, tá? Que é um pozinho um pouco mais frio, certo? Então, foi isso que eu trabalhei. Todos os produtos mais frios, certo? Tudo que eu trabalhei na pele dela foi mais frio para respeitar a temperatura de pele dela. Tudo que eu trabalhei, iluminador, blush, a base, tudo respeitando a temperatura de pele dela, ok? E bora começar a técnica. Pode dar o zoom, aham. Ai, o sonho dele é eu falar produtor, dá o zoom. Nossa, eu passei 10 camadas de batom hoje porque não tava ficando do jeito que eu queria. E agora eu tô esfregando a boca e daqui a pouco esse batom craquela. E eu vivo falando pra cliente, não esfrega a boca. Vamos lá então, gente. Vou começar com a Brown Box da Natália Capelo, certo? E eu não tomei meu remédio hoje e eu tô tremendo. E o Hugo ainda falou pra mim, toma seu remédio. Brown Box da Natália Capelo. Vou usar o pincel E75 da minha linha e vou usar essa sombra aqui, ó. Mais clarinha, tá? Pra seguir o valor tonal do cabelo dela, dos pelos dela. E aí eu vou seguir o desenho da sobrancelha dela. Que não tem. Vocês conseguem perceber que a sobrancelha dela tem um traço mais melancólico. O que é um traço mais melancólico? É um desenho de uma sobrancelha inclinada para baixo, ó. Certo? Ela começa lá em cima e termina aqui embaixo. Então, a sobrancelha é melancólica, certo? De um temperamento melancólico. Se eu mantenho esse traço, eu estou mantendo um traço melancólico. Ou seja, eu vou enfatizar um traço de um olhar mais caído. Gente, eu tô sem máscara para não borrar meu batom e porque a Paula é minha amiga. E amigas lidam com isso. Ela que lute. Ah, não tem problema não. A Paula que lute com isso. Eu até deixei minha máscara aqui para trabalhar, mas eu falei, a Paula é minha amiga. Ela que lide com isso. Ah, tá coçando. Minha filha, a maquiagem é a prova d'água, né? A prova de esfregão, não. É por isso que eu tô aqui, ó. Como fazer misturas com base? Entendendo o subtom da cliente e entendendo o subtom da base. Quando você conhece o subtom da cliente, você sabe achar o subtom da base ideal para ela. Vou usar um gelzinho de sobrancelha da Dylos. E vou só pentear a sobrancelha para ela ficar no lugarzinho.
E aí, do outro lado, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar essa sobrancelha levantando, deixa eu ver aqui como vai ficar melhor. Arqueando essa sobrancelha ou fazendo ela mais arrepiadinha. É o que eu mais uso. A Paula tá aqui falando o que eu mais uso, né? Ela usa a sobrancelha arrepiadinha. Eu faria ela arqueada. Só que o que que acontece? A dona Paula não está com a sobrancelha feita. Uhum. E aí, para eu fazer a sobrancelha dela arqueada, aqui, ó, eu tô na frente. Para eu fazer a sobrancelha dela arqueada aqui em cima, eu tenho que engrossá-la. E se eu arquear aqui em cima, eu tenho que vir aqui, ó. E aí, esses pelos aqui, ó, vão me atrapalhar. Então, eu vou fazer a sobrancelha dela arrepiadinha. Porque aí, esses pelos aqui não vão me atrapalhar, tá? Eu sei que muita gente não gosta, não é o desejo da maioria. Muitas de vocês vão sapatear, vão falar, não, que horror, Nai. Mas é o que vai dar pra gente fazer, é o mais indicado aqui no caso. E é o que eu indico vocês fazerem quando a cliente está sem fazer a sobrancelha. Estou desenhando alguns pelinhos aqui com a caneta de sobrancelha da MAC. Lembrando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Maquiagem comum versus a maquiagem personalizada, tá? Para vocês verem como é a valorização de um rosto versus a desvalorização, tá? No começo parece que não vai dar certo, mas vocês vão ver que no final a coisa funciona. No final o quê? No final não parece o começo. À medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Dentro da academia de maquiadores, gente, eu explico direitinho como que vocês trabalham tudo isso, tá? Eu tô na frente, né, gente? Mas aguenta aí. É, eu acho que sim. Fecha. Vou aplicar o corretivo 03 da Visela. Venho com o pincel 402 da Real Techniques, que é o que eu tava usando na pele dela, tá? Por isso que ele tá sujinho. E aí, gente, sempre é questão de conversar com a cliente, tá? Porque tem cliente que realmente não gosta, a maioria das clientes, inclusive, não gosta dessa sobrancelha arrepiadinha.
E aí a gente faz aquele arqueado da sobrancelha, como eu falei aqui. Não precisa fazer essa sobrancelha arrepiadinha. Faz a sobrancelha, faz o arqueadinho da sobrancelha, né? Não, não. A caneta de sobrancelha você pode desenhar a sobrancelha com ela também. Eu só uso no método de desenhar os fios, mas você pode pintar a sobrancelha com ela. Não, o corretivo pode ser da cor da pele. E aí agora a gente vai começar a construir a sombra, tá? Vou usar a paletinha Ágata da Ruby Kiss. E antes que vocês perguntem se pode usar profissionalmente, eu uso essa paletinha na maioria dos meus atendimentos, tá? Vou usar essa paleta por quê? Porque ela tem tons frios. Então eu preciso respeitar a temperatura de pele da minha cliente, ok? E aí eu vou usar o pincel E114 da minha linha. 104, desculpa, pincel E104 da minha linha. E vou usar essa sombra aqui, ó. Essa, tiro o excesso. E aí, aqui eu vou fazer o acabamento arredondado, ó. Pegar aqui e venho levando para o côncavo. Que é a forma que a gente praticamente faz em toda cliente. Batidinhas. Vou fazer um esfumado clássico. Como? Dúvidas na compra da base? Qual a sua dúvida na compra da base? E eu venho sempre dando batidinhas para fazer o esfumado, para construir o esfumado. E aí, com o restinho que tá no pincel, eu vou levando para dentro essa sombra. Agora com o pincel E106 da minha linha, que é um pincelzinho menor de esfumar, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. E venho um pouquinho mais pra dentro, esfumando. E a Paula já tá dormindo. Uhum. A respiração pesou? Nossa, a cabeça mexeu. Como? Assim?
Pô, pega uma água pra mim, por favor. Então, gente, contorno, eu não considero que existe um melhor, sabe? Pó ou líquido, ou cremoso, ou algo do tipo. Depende da sua proposta. Eu só trabalho com contorno em pó. Por quê? Por conta da técnica que eu utilizo. Eu trabalho com contorno antes de selar a pele. E aí eu venho com o pó antes de selar a pele. Então eu só trabalho com contorno em pó. Então eu prefiro contorno em pó. Mas não é que é melhor, é porque eu prefiro o pó, tá? Paula. Obrigada. Qual que é a diferença entre eles, né? O contorno em pó vai dar mais... Pra mim, dá mais praticidade. Ele dá mais agilidade, né? Pra fazer mesmo a técnica. Porque você não precisa esfumar o creme para depois selar com o pó. Então, para mim, ele dá mais praticidade. E além disso, deixa eu só ver uma sombra aqui, gente. Ela vai ficar fria. Vou usar essa sombra aqui, ó, Scarlet, da paletinha Glow to Go da Oceane, tá? E o pincel é 80 da minha linha. E além disso, e o pincel e o contorno em creme, ele dizem que ele fixa um pouco mais, né? Por ser creme e tal, mas assim, eu sinto que o pó fixa tanto quanto ele. Por quê? Por conta da técnica que eu utilizo. Então, tudo depende da técnica que você vai trabalhar. Ó, batidinhas. Venho até o encontro do marrom com o restinho que tá no pincel e vou dando batidinhas. Hã? Ai, pois é, gente, esqueci mesmo minha taça. Humilhação. A humilhação chegou e parou. Esfumado na diagonal é a melhor opção para esse formato de olho. Agora eu venho aqui com o pincel E105 da minha linha e venho só fazendo acabamento. Base fluida ou mais cremosa? Depende do tipo de pele que eu vou trabalhar, tá? Se é uma pele mais seca, se é uma pele mais oleosa, uma pele mista. Não tem como eu escolher o tipo de base sem conhecer o tipo de pele que eu vou trabalhar. Meu atendimento vai de 40 minutos a 1h30. Depende do tipo de atendimento que eu vou fazer, do tipo de técnica que eu vou trabalhar.
Agora, gente, no olho que a gente vai trabalhar a técnica personalizada, eu vou trabalhar com o lápis primeiro. Eu vou pedir a cliente para abrir os olhos. Abra os olhos, Paula, por favor. Olha aqui assim. Retinho. E aí eu venho com o lápis aqui na linha d'água. E traço uma linha em direção ao final da sobrancelha. Pode fechar. Isso aqui vai me dar o norte para o meu esfumado. Agora eu venho com o pincel E85 da minha linha. E venho aqui atrás. Vira para lá um pouquinho, por favor. E vou trabalhar esfumando. Tô sem papel aqui, vou limpar na minha mão. O que a gente viu de característica nesse olho? Gente, eu esqueci de avaliar com vocês. Abra os olhos, Paula, por favor. O que a gente viu de característica nesse olho? A gente tinha que ter avaliado isso antes de maquiar, né? Abra os olhos. Fecha de novo, por favor. Abre. Sem dormir. Abre. As meninas falaram sobre característica? Ui! Olha aqui, vocês me perguntaram, gente, sobre como fazer a avaliação, né, de proximidade dos olhos. Aqui, ó. Isso aqui é um paquímetro. É com isso aqui que a gente faz a avaliação, ó. Pode fechar? Então, ó, eu faço a medida de um olho dela, ó. E aí eu faço a medida da distância entre os olhos. E aí, o que eu vi aqui? Que o olho dela é levemente próximo, certo? Então, o olho dela é mais próximo. Não é afastado, tá? O olho dela é levemente próximo, ok? Então, é um olho mais próximo. Um olho mais próximo. É um olho caído, certo? E por que o olho dela é caído? Por conta da linha d'água exposta, certo? A linha d'água é exposta e a sobrancelha dela é mais caidinha também, ok? Pode fechar os olhos, Paula. Vamos dar continuidade ao esfumado. E aí a gente vai trabalhar o esfumado do lado de lá. Eu não tenho nenhum pan stick, nenhum, de nenhuma marca. Nenhum. Mas eu já trabalhei com o da Catarina Hill.
E era legal. Eu gostei. Mas eu não tenho costume, sabe? Então não sei te falar assim com relação à durabilidade, algo do tipo, sabe? Então vou pegar essa sombra aqui. Pode fechar. Não necessariamente, tá? Pele madura sempre tem que usar base fluida? Não necessariamente. Ai, manchei ali, ó. Tá vendo, gente? Que a gente erra? A gente erra. Indicação de base. Depende da faixa de preço e do tipo de acabamento, tá, gente? Tem uma série aqui no meu canal do YouTube, gente, que chama Desmistificando as Bases. Tem várias bases que eu indico e todas as características das bases, tá? Mas eu gosto da Nina Secrets, eu gosto da Boca Rosa, eu gosto da Dior Forever, eu gosto da MAC Pro Longwear, eu gosto da... O que mais? Da Cole. São várias. Ó, venho dando batidinhas. E venho trazendo na diagonal. Eu tô na frente? Restinho que tá no pincel, vou levando aqui pra fora, pra parte superior. Agora eu venho com o pincel E104 e na sombra clarinha. Vira um pouquinho. Vou entrar na frente um pouquinho. Pincel E105 e venho limpando. Agora o pincel E80, aquela mesma sombra da paletinha da Oceane.
Trabalhando com cores frias. Agora eu vou usar o delineador em gel da Natália Capelo. E o pincel é 03 ou 01, não tenho certeza, porque não tem numeração aqui mais, da Impala. Sim, meus pincéis são de cerda natural, os de olhos, tá? Aqui eu vou fazer um delineado rente aos cílios. Não abra, amiga, pelo amor de Deus. Gente, meu olho não para de escorrer. Tá escorrendo. Melhores iluminadores? Nossa, gente, que difícil. Qualquer um. Iluminador eu não tenho. Eu uso qualquer um. O único meu que é meu xodó é o Soft and Gentle da MAC. O resto é qualquer um. Os que eu tenho. Pera aí que eu vou fazer o delineado e já falo com vocês. Agora de cá, do lado da maquiagem personalizada, eu vou fazer um delineado gatinho. Pra quê? Pra levantar os olhos, né? A gente lembra que a gente comentou que os olhos dela são caídos. Então eu preciso levantar esse olho. Então eu vou fazer um delineado pra levantar os olhos. Então eu vou fazer um delineado gatinho, ok? Então eu tô fazendo um delineado mais grosso no final. Ó, não fiz acabamento, só tracei o desenho. Gente, delineador, para quem não tem muita experiência, não é o delineador que faz o delineado, é o maquiador. Então, para quem não tem muita experiência, é treino. Treino, treino, treino. O delineador que eu tô usando é o da Natália Capelo. Tanto o em gel e agora eu vou usar o líquido. No caso de olhos que não sejam caídos, a gente pode optar tanto pela técnica arredondada quanto pela alongada? Pode sim. Aí depende do tipo de olhos, né? Se o espaço de pálpebra não permitisse fazer gatinho, como poderia levantar o olhar? Fazendo só a técnica alongada, como a gente fez aqui.
Não era pra esse delineado ficar grosso desse jeito, não. O negócio é que a dona moça aqui não para de mexer o olho. Eu não tô mexendo. Tá sim, tremendo o olho. Gente. Ó, vou corrigir ali que deu uma tremida. Deixa eu ver aqui. Abre. Olha pra Quando mim. não abrir. Fecha. Você falou pra não abrir. Olha, a Linda debocha com a minha cara. Ai. Eu tô aqui pertinho pra mim, não vou mexer. Debochada ainda essa menina. Eu peguei um corretivo, gente, da Kryolan de fundo alaranjado, tá? Pra corrigir. Delineador líquido que eu tô usando é o da Natália Capelo. Gente, como que corrige? Eu não sei se deu pra vocês verem direitinho, porque eu não sei se eu fiquei na frente na hora, eu não vi. Eu fiquei na frente? Fiquei? Eu vim com o corretivo da Kryolan de fundo alaranjado, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, alaranjado, tá? Por que alaranjado? Porque o corretivo é preto, né? Tem o fundo azulado, é preto. Então eu vim com o corretivo alaranjado e passei em cima do preto, tá? O ideal é vir com laranja mesmo, porque aí cobre 100%, tá? Aqui, ao vivo, ele ainda tá aparecendo um pouquinho o fundo do delineador. Então, o que é ideal é vir com laranja puro, tá? Vem com laranja, cobre e aí vem com a base por cima, tá bom? Então, eu vim com o corretivo de fundo alaranjado e depois eu vim com o delineador por cima, tá bom? Certo? Bora lá então.
Olha para mim. Pode fechar, moça. Outra coisa que é proibida. Lápis claro na linha d'água em quem tem a linha d'água exposta. Olha para cima. Então, quem tem linha d'água exposta, gente, é terminantemente proibido usar lápis claro, tá? E é uma coisa que a gente usa muito em atendimento, né? Muita gente fala, ah, eu quero deixar o olho mais aberto, quero deixar o olho mais iluminado. O intensivo fica disponível até domingo, tá, gente? Até domingo? É, né? Olha pra cima, moça. A academia de maquiadores fica disponível por 1 ano? 2 anos? 2 anos. A academia de maquiadores fica disponível por 2 anos. Moça, olha pra cima. Corretivo, acho que foi o D5 da Criolão. Tem que olhar ali de novo. Eu não lembro o número dele certinho, não. Então, já que é proibido usar o lápis claro na linha d'água, eu vou usar o lápis marrom. Poderia ser o preto também? Poderia, tá? O lápis claro na linha d'água, gente, vocês podem usar em qualquer pessoa que não tenha a linha d'água exposta, tá? Quando que você deve usar? Quando a cliente quiser. Eu gosto de usar quando eu quero fazer uma maquiagem mais beauty, mais clean, mas desde que a cliente não tenha a linha d'água exposta. Meninas, eu vou falar tudo. Olha pra mim. Eu vou dar todas as informações da Academia de Maquiadores amanhã, tá? Amanhã eu vou explicar tudo direitinho sobre a Academia de Maquiadores, tá bom? O lápis não corre risco de sair caso a cliente venha lacrimejar? Não, tá? O lápis os lápis normalmente são a prova de lágrima, tá? Então, normalmente eles não saem, não. Vou aplicar a máscara de cílios.
Olha pra mim. Vou usar os cílios X08. Marca de lápis que eu indico. Que lápis? Depende. Lápis marrom, preto, nude, depende. Se for preto, eu uso... Preto eu uso o Carbon Black da Ruby Rose. Mas tem que ser o Carbon Black, tá? Não é qualquer lápis da Ruby Rose, não. Porque senão você compra qualquer lápis da Ruby Rose, aí é uma porcaria, aí você vem me xingar. É o Carbon Black. Se for marrom, é o da Natália Capello ou o Costa Rich da MAC. Ou da Mari Saad também eu gosto. Mas o preferido é o Costa Rich da MAC. Se for nude, é o da Fand ou da Vult. E aí, gente, colei. Vou pegar uma pontinha de outro cílio que eu cortei. Ó, cortei a pontinha de outro cílio. E vou colar no finalzinho desse aqui, ó. Mas é no finalzinho um pouquinho pra dentro, ó. Um pouquinho pra dentro. Abre. Ai, colou. Cola! Ah, socorro! Cola! Minha irmã é desse jeito. Abre. Olha pra mim. Pode fechar. E agora eu vou colar o mesmo cílio do outro lado sem cortar o finalzinho. Que é o que muitos maquiadores fazem. Cola o cílio sem cortar o final. E aí fica aquele negócio gigante lá, deixando o olho da menina caído.
Tem mais pergunta aí? Cola de cílios é a Super Stronghold da Yenvy. Eu tenho. A Paula tem pálpebra caída, gente. Esse cílio não é tão volumoso, não. Ele tem mais comprimento no canto externo do que no canto interno. Depende do referencial, sabe? Para quem não gosta de tanto volume, ele pode ser considerado volumoso. Abre. Colou. Ih, mulher. Olha. Olha pra baixo. Olha pra mim. Manchou ali. Tem que esperar secar. Senti. De cá, gente, tá dando a sensação de que eles são mais volumosos por causa do delineado gatinho. É o mesmo cílio, tá? Vou passar um batom mais frio também. Esse é o... Ih, o nome dele é em francês. Laissez-faire. Se ferrou. Gente, eu não sei falar esse nome, não. Laissez-faire. É um nome em francês, sério. É um da MAC, tá? E eu borrei. Colei o pedacinho de cílio pra levantar os olhos dela. Aqui no finalzinho, ó. Pra levantar mais os olhos dela aqui no finalzinho. Super Stronghold da Yenvy. Melhor cola. Sim, a Academia de Maquiadores tem aulas ao vivo.
Amanhã eu vou explicar detalhes sobre a Academia de Maquiadores, tá, gente? Então fiquem tranquilas que amanhã eu vou dar detalhes, vou explicar como funciona. Então, gente, o que eu quero que vocês peguem da aula de hoje? O que eu quero que vocês entendam com a aula de hoje? Que uma técnica que a gente aplica no nosso atendimento diariamente, se não estudada da maneira correta, se não aplicada da maneira correta, pode transformar a nossa cliente em um resultado que a gente não deseja, um resultado que não satisfaz a nossa cliente, que não é o resultado que a gente espera, que não é o resultado que a gente gostaria de entregar para a nossa cliente, tá certo? Então, observe, analise o que é necessário fazer na sua cliente. Analise o que é o melhor para a sua cliente. Observe o que é melhor para a sua cliente, tá bom? Então, nesse caso de cá, a gente trabalhou levantando a sobrancelha dela, a gente trabalhou com o esfumado alongado na diagonal, a gente trabalhou com o delineado para levantar os olhos dela, com os cílios para levantar os olhos, o lápis com o esfumado levantando os olhos dela. De cá a gente trabalhou com o lápis que deixou o olhar mais caído, o esfumado arredondado, um delineado que não valorizou o olho dela e um cílio que é um cílio mais alongado que deixou o olho mais caído, além da sobrancelha que não valorizou os olhos dela, que deixou o olhar ainda mais caído, tá certo? Então, observe os traços da sua cliente. O traço natural dela é um traço que às vezes não vai valorizar. E é algo que você pode conversar com ela. É claro que você não vai transformar a sobrancelha dela sem conversar. Então, você conversa com a sua cliente. Você fala, olha, a sua sobrancelha é uma sobrancelha que já traz um traço mais melancólico. Traz um traço que vai deixar o seu olhar um pouco mais caído. O que você acha da gente trabalhar levantando um pouquinho mais a sobrancelha? Você acha que pode valorizar um pouco mais? Você se importa da gente levantar um pouquinho? O que você pensa? Então, é conversar com a cliente realmente. Observar o que a cliente pensa a respeito disso, certo? Então, conversa com a cliente. Entenda a necessidade da cliente, entenda o que a cliente deseja, qual o desejo de imagem da cliente, tá certo? Sempre respeite o desejo de imagem da cliente, ok? Na aula de amanhã, a gente vai trabalhar o passo a passo da maquiagem personalizada. Eu vou mostrar para vocês o exato passo a passo que eu sigo de análise facial, do que eu faço para fazer a análise da cliente, desde o momento em que ela chega no meu espaço até o momento que eu entrego a maquiagem pronta para ela, tá certo? De preparação de pele e tudo mais. E eu vou dar detalhes para vocês sobre a Academia de Maquiadores, tá bom? O que vocês acharam da aula de hoje, gente? Contem aí para mim. Gostaram da aula? Conseguiram entender?
Adoro. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu fico muito feliz. Que bom que vocês gostaram. Então a gente se vê amanhã na nossa última aula do intensivo de maquiagem personalizada. Vai ser um prazer encontrar vocês amanhã na nossa última aula, tá bom? A gente se vê amanhã. Um beijo e até lá!